Fala turma, tudo bom? Então, semana 21, nosso papo de hoje é sobre sistemas de medidas ou sistema métrico decimal. Assunto importantíssimo, muito importante, porque todos os anos da prova do Enem a gente vê questões tanto de matemática como física como química que a gente precisa, fazer esse jogo de conversões dos sinais, essas transformações das unidades. Perdão. Então, é um assunto que muitos alunos, de certa forma, subestimam porque se considera muito fácil, muito simples. Realmente é um assunto fácil, é um assunto simples, tranquilo, não tem muito lado abstrato pra gente entender não. Mas é muito importante, Geralmente é visto no começo do ano, então o aluno tem o hábito de vir relembrando, tá? Por isso que estrategicamente eu deixei ele para esse momento, mais ou menos semana, pensei mais ou menos semana 20, na metade para o final do ano. Então, vamos nessa, eu vou dividir em duas partes, vou começar com a teoriazinha, só explicar uma tabela que serve para a gente entender e interpretar qualquer relação, tanto relação de comprimento, quanto de área, quanto de volume, todos os graus, passar de metro para quilômetro, quilômetro para centímetro, passar de centímetro quadrado para metro quadrado, de milímetro quadrado para quilômetro quadrado, passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, assim, o intuito é a gente dominar todas essas conversões, as mais importantes, Começo com essa tabelinha, explico e depois a gente manda brasa aí no exercício. Bom, então vamos tentar trabalhar da forma mais objetiva possível na aula de hoje. O que seria de mais importante, Qual é o intuito da gente estudar sistema de medidas? A gente tem que saber que existem as grandezas, tá? As grandezas físicas, matemáticas, e existem as unidades, que é como eu vou calcular aquela grandeza, beleza? Por exemplo, a velocidade, que é uma grandeza física, a gente calcula como? A gente calcula como metro por segundo ou quilômetro por hora, beleza? Então a velocidade é a grandeza, metro por segundo ou quilômetro por hora é a unidade daquela grandeza, certo? Convencionalmente se escolheu uma unidade para ser a padrão. Por exemplo, na questão da velocidade, o padrão é metro por segundo. Então no sistema internacional, metro por segundo é a unidade padrão da velocidade. Comprimento, área, volume, massa. Justamente, uma dimensão, duas dimensões, 3 dimensões, beleza? Então, para o comprimento, a unidade padrão é o metro. A gente sabe que pode ser calculado o comprimento como quilômetro, como centímetro, como milímetro, mas a padrão, as outras são as usuais, podem ser usadas, mas a padrão é metro. Para área ou superfície, metro quadrado. Para volume, capacidade, no caso volume, metro cúbico, capacidade litro, beleza? Na primeira questão aqui primeira questão que fala de volume, de capacidade, eu vou explicar a diferença conceitual entre volume e capacidade. E massa, grama, certo? Então, justamente como existem as unidades padrão e existem os múltiplos e submúltiplos, existem as unidades usuais, vamos tentar assim, aprender com apenas uma tabela, não uma regrinha, conseguir interpretar, conseguir transformar qualquer que seja as unidades aí, as grandezas. Ou então como é que funciona essa tabela, Pessoal, vê como é simples, vê como é fácil e que serve para você converter, transformar qualquer tipo de unidade, certo? O problema do aluno, às vezes, não é nem trabalhar com comprimento. Ele sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros, não é passar de quilômetro para metro, de metro para centímetro. O problema, às vezes, é passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, é passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Beleza? Então, assim, entendendo essa tabela aqui de forma genérica, você vai ver que para para comprimento, para área, para volume, a gente faz com a mesma ideia. Beleza? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? Eu peguei o comprimento como padrão para poder explicar. Se eu passo de quilômetro para decâmetro, faço o quê? Multiplico por 10. Decâmetro para hectômetro para decâmetro, por 10 também, por 10 e assim vai, beleza? Então, seguindo essa lógica, bora tentar ver como é que isso funciona na prática. Se eu tenho 1 quilômetro na elevada a 1, o grau de 1 quilômetro de comprimento na elevada a 1, vezes 10, 10 a primeira, hectômetro, 10 a segunda, decâmetro, 10 a terceira, o que a gente já se identifica aqui, Porque sabe realmente que 1 quilômetro tem 1000 metros, Então, decímetro, 10 a quarta, 10 a quinta, sempre multiplicando por 10 aqui, beleza? Ok, mas eu quero passar de metro para milímetro. Então só é colocar quanto é que eu tenho em metro e ir multiplicando por 10 até chegar em milímetro, beleza? Como uma dimensão, tudo é elevado a 1.
Para a área, como é que funcionaria para a área agora? Digamos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1 quilômetro quadrado. Né? Quilômetro quadrado, eu não vou multiplicar por 10, agora ver, não está ao quadrado, né? Então eu multiplico por 10 ao quadrado. Beleza? Então aqui, ó, vai passar a ser o que aqui? 10 a segunda hectômetro. Aqui, quanto é 10 a segunda vezes 10 a segunda? Repete a base e soma expoente, né? Então aqui fica 10 a quarta. 10 a quarta, 10 a sexta metro quadrado. Beleza? Então, ó, 1 quilômetro quadrado tem 10 a sexta metro quadrado. E assim vai, ó. 10 a oitava, 10 a décima, 10 a décima segunda. Certo? Quantos metros quadrados tem 1 quilômetro quadrado? Em 1 quilômetro quadrado tem 10 elevado a 12 milímetro quadrado. Milímetro quadrado. Tranquilo? Vamos embora. Esse mistério aqui, ó. Como seria 1 quilômetro cúbico? Aqui é esse gigante. Como seria 1 quilômetro cúbico se transformando? Vou passar por quê? Multiplicando por 10 ao cubo, certo? Então aqui vai ser, ó, 10 a terceira hectômetro, C, 10 a sexta decâmetro, 10 a nona metro cúbico, certo? Então, 1 quilômetro cúbico tem o quê? Tem 10 a nona metro cúbico. E assim vai, ó. 10 a 12, 10 elevado a 15, 10 elevado a 18. Certo? Quantos centímetros cúbicos tem em 1 quilômetro? Quantos centímetros cúbicos tem? 10 a 15, certo? Ô, Caio, mas eu quero saber em relação a metro. Só ver. Digamos que eu tenho 1 metro cúbico. 1 metro cúbico faz o quê? Vezes 10 a terceira para cá, vezes 10 a terceira para cá. Então, 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetro cúbico. Beleza? Sempre multiplicando a terceira. Então, se você tiver entendimento dessa tabela aqui, ó, forma genérica, né, elevada a n, você faz qualquer tipo de conversão, certo? Para ficar melhor para visualizar isso, vamos tentar ver esse exemplo aqui. Digamos que eu quero passar 2 km para centímetro, beleza? Se você consegue enxergar aqui, deixa eu pegar aqui, 2 km é 2 vezes 1 km. É verdade? Mas, ó, 1 km é uma coisa de 2 vezes 1 km é 1000 metros, né? 1000 metros, certo? Então, veja, se eu colocar esse 1000 para cá, vê se é a mesma coisa disso aqui, vezes 1 metro, é verdade? 2000 vezes 1 metro. Mas 1 metro não tem 100 centímetros? Então isso aqui, ó, mesma coisa de 2000 vezes 100 centímetros, certo? Que vai dar o quê? Centímetro. Ou, simplesmente, 2 elevado a 2 vezes 10 elevado a quinta centímetro. Olha pra cá, pessoal. 1 quilômetro tem o quê? 10 elevado a quinta centímetro. Beleza? Então, se você tem esse entendimento aqui desse mecanismo, né? Se destrinchar, fica muito mais fácil da gente visualizar. Vamos fazer outro exemplo aqui. Pessoal, olha só, concorda que 3 metros quadrados, né? O metro que está ao quadrado aqui, né? Não é o 3, é o metro que está ao quadrado. Então, a mesma coisa de 3 vezes 1 metro quadrado, verdade? 1 metro quadrado, 1 metro quadrado, certo? Mas 1 metro não é 100 centímetros? Então, isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 100 centímetros quadrado. Tranquilo? Então, vê. Quanto seria 100 centímetros quadrado aqui? Isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Concorda? Centímetro quadrado. Centímetro vezes centímetro. Beleza? Com isso fica muito mais fácil de visualizar. 3, 0, 0, 0, 0. Então,
centímetro com centímetro, centímetro quadrado. Beleza? Então, ó, o 3 a quarta, né? 3, ó, vezes 10 a quarta centímetro quadrado. Beleza? Então, 3 metros quadrados, pelo mecanismo aqui, ó, foi fácil perceber que é 3 elevado a quarta, né? Vezes 10 elevado a quarta. Se a gente olhar para cá, para a tabelinha, ó, de metro quadrado para centímetro quadrado, se eu tenho 3 aqui, vai ser vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, né? Então vai dar 3 elevado a quarta. Beleza? Se eu quero passar de 20 metros cúbicos para milímetro cúbico, 20 metros cúbicos nada mais é do que 20 vezes 1 metro cúbico. Verdade? Lembra, eu quero passar para milímetro. Então isso aqui eu posso reescrever assim, ó, 20 vezes 1 metro tem quantos milímetros? Vê, 1 metro tem vezes 10, vezes 10, vezes 10, 1000 milímetros. Então tem, ó, 1000 milímetros, beleza? 1000 milímetros cúbicos aqui. Tranquilo? Isso aqui, ó, como isso aqui é o cubo, né? 10 a terceira, né? 10 a terceira vezes 3 dá 10 a nona. Então isso aqui, ó, vai dar 20 vezes 10 a nona metro cúbico, certo? Ou 2 vezes 10 a décima metro cúbico, certo? Então você vê, você tendo esse entendimento aqui, ó, é impossível você errar qualquer unidade, qualquer transformação de unidade. Entender a tabela de forma genérica, né? Assim, ó, perceber tudo que a gente fez aqui, ó, e também ter a compreensão, né? Ter a sensibilidade de olhar para cá e enxergar que tem todo um mecanismo para chegar até aqui. Beleza? Tem um mecanismo que chega. Isso aqui é uma prova que 2 km é 2 vezes 10 a quinta centímetro, por exemplo. Beleza? Então, vê. 20 metros quadrados para milímetro, né? Então, bora ver aqui. Daqui para cá, ó, foi vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira. Então, 10 a nona, né? Então, 20 metro cúbico tem 20 vezes 10 a nona milímetro cúbico, certo? Somente isso aqui, ideia bacana. Vamos fazer alguns exercícios aí, incluindo a questão do Enem, para poder dar uma fixada legal nisso aí. Bom, começando com essa questãozinha do Enem aí, questão tranquila, que envolve conversões. Diz o seguinte: uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 da manhã, com frequência de uma gota a cada 3 segundos. Então ficou pingando de meia-noite até 6 da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota tem volume de 0,2 ml. Pergunta qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçado nesse período em litros. Pessoal, uma questão clara, né, do que a gente sempre fica aperreando, sempre fica sugestionando, né, para você montar a questão na cabeça antes de ir para o cálculo. Né? Você não tem como você calcular, mas você tem como você fazer pelo menos esboço. Né? Você tem que começar a escrever, por mais que seja uma questão de física, aqui em matemática, você tem que começar a fazer o cálculo já sabendo tudo o que vai fazer, né? Todos os cálculos que você vai precisar fazer. Então, como é que a gente pensaria aqui? Ele deu a relação, ele disse que cai uma gota a cada 3 segundos, né? E deu um intervalo de tempo. Então, se eu souber, como a relação aqui é em segundos, se eu souber quantos segundos tem nessas 6 horas, eu sei quantas gotas caíram. Porque se caindo a cada 3 segundos cai uma gota, a cada esse total de segundo vai cair X gotas, né? E sabendo a quantidade de gotas, como eu sei que uma gota tem 0,2 ml, né? Eu sabendo a quantidade de gotas, eu sei quanto do volume vai ter no total, beleza? Então, sabendo disso, a gente vai para o braço aí. Bom, primeiro 6 horas, né? 6 horas total. 6 horas, cada hora tem 60 minutos, beleza? E cada minuto tem 60 segundos. Então, ó, isso aqui vai me dar o número de segundos, né? 6 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, certo? Então aqui, ó, vai dar um número gigante, mas já posso achar aqui a quantidade de gotas, né? Eu sei que uma gota cai a cada 3 segundos, então 6 vezes 60 vezes 60, vão cair X gotas.
beleza? Então x vai ser 6 vezes 60 vezes 60. Isso aqui para você se ligar que nem sempre você precisa já calcular fazer o cálculo maior, né? Que às vezes a gente vai dividir e vai poder cortar. Então aqui, ó, 2, isso aqui vai nos dar 7.200 gotas. Beleza? 7.200 gotas. Se eu sei que uma gota tem 0,2 ml, eu sei que 7.200 gotas tem x ml, beleza? Então x ml aqui, ó, vai dar ml, beleza? Quero passar de ml para metro. O que é que eu faço para passar de ml para metro? Lembra da regrinha? Tinha metro aqui, né? Aí tem decímetro, tem centímetro e tem milímetro, né? Cara, eu tô falando de litro, mesma coisa. Litro, decilitro, centilitro, mililitro, beleza? Lembra que pra cá, ó, a gente multiplica por 10, né? Então pra cá a gente vai dividir por 10, ó. A gente divide por 10. Então divide por 10, por 10, por 10. Então é como se fosse 10 a menos 3, beleza? Então, ó, 1, 2, 3. Aproximadamente 1,4 litros. Certo? Então, ó, interpretou, usou a tabelinha, né? E 1,4 letra C. Questão normal aí, questão simples, fácil, né? Mas que envolve aí conversões e boa da gente fazer. Bom, mais uma questãozinha aí do Enem 2013 diz o seguinte: nos States, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, né? Esse FLOS aí, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros, né? O que já dá uma estranhada no aluno porque ele está acostumado com um centímetro, né? E não centilitro. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro, que nem precisava dizer, e que a lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem capacidade de 355 ml. Tá vendo que ele diz capacidade, não disse volume, né? E quando fala em litro, a gente fala em capacidade, tá? Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida é mais próxima de. Então ele quer saber quanto equivale isso aqui em onça fluida, certo? Então, pessoal, primeiro ver. Ele disse que uma onça fluida, né, equivale a 2,95 centilitro. Mas a gente quer saber quantas onças fluida, né, tem em 355 ml. Então, o mais coerente aqui é a gente passar de ml para centímetro, para centilitro, beleza? Então, vê, lembra da tabelinha aqui, ó? Vou colocar como KL, do L. Beleza? Se a gente tá, ó, em ml, né, e a gente quer passar para centilitro, o que é que faz? A gente divide por 10 aqui, né? Como tá tudo elevado a 1, a gente divide por 10, beleza? Então, ó, isso aqui afirma que 355 ml equivale a quanto? A 35,5 centilitro, beleza? Mililitro para centilitro, então 35,5. Então olha para cá, ó. Se um FLOS corresponde a 2,95, 35,5 centilitro, corresponde a X. Pessoal, isso aqui é uma coisa que vale a pena demais você prestar atenção, que vai lhe ajudar muito. Aí você chega aqui e resolve fazer essa conta aqui, ó. Tá errado. Você não precisa fazer essa conta aqui, tá certo? Isso é uma coisa que vai ajudar a gente muito no Enem. Por quê?
35,5 dividido por 2,95. Pessoal, olha para as alternativas aí. A letra A tem 0,8, a letra B tem 1,2, a letra C tem 12,03, a letra D 104 e assim vai. Você está vendo que a distância entre a resposta está muito grande, não é? Então tu acha que se a gente chegar aqui, ó, e aproximar esse 35,5 para 36 e esse 2,95 para 3, por exemplo, acha que vai dar um resultado para a gente errar a questão? Claro que não, né? Então, assim, é uma estratégia que você tem que usar no Enem, com certeza. É você chegar e olhar muito para as alternativas e ver o que pode, né, minimizar em termos de tempo. Isso aqui vai dar aproximadamente 12. Beleza? Se eu perco o tempo fazendo essa conta aqui, ó, eu vou colocar uns 20 segundos aí calculando para poder chegar perto de 12. Onde não tem nenhuma que é muito próximo de 12. Então, 12,03, já sei que é a resposta. Você olha para a alternativa, não tem nenhuma perto de 12. Então, letra C, beleza? Então, isso aqui é um macetezinho para você considerar na hora que estiver fazendo a questão do Enem, para poder minimizar tempo. Olha para a alternativa, para o gabarito, né, e vê se realmente precisa fazer exatamente aquele cálculo, ou se caso a gente aproxime para fazer um cálculo muito mais fácil, né, uma divisão muito mais fácil, a gente consegue acertar a questão, que é o que interessa. Beleza? Só eu precisei gravar em outro momento. A gente tá com outro ambiente aqui, mas simbora, continuar. Essa questãozinha aí é uma questão bacana, uma questão fácil, tranquila, mas eu coloquei pra gente, para eu ressaltar um ponto que é importante você saber. Ela diz o seguinte: o volume interno de um tanque de combustível de automóvel é de 0,06 metro cúbico, né? Deu o volume de um tanque, né? Deu em metro cúbico, não deu em litro. Estando com 3/4 da sua capacidade total, quantos litros faltam para encher o tanque? Então ele disse que o volume de um tanque é 0,06 metro cúbico, beleza? Digamos que é um tanque aqui assim, mais ou menos. Esse tanque ele tá três quartos cheio. Tá 3/4 cheio, então ele tá o quê? 1/4 vazio, né? Então, 1/4 vazio. Ele quer saber quantos litros faltam para encher o tanque, certo? Então, você vai saber o quê? 1/4 de 0,06, né? 1/4 do total, que é 0,06. Mas aqui a gente tem que passar de metro cúbico para litro, né? Mas eu quero chamar a atenção é o seguinte: você está vendo que ele está citando o volume, né, interno do tanque, e depois ele fala da sua capacidade, né? Isso são termos, são nomenclaturas que a gente escuta muito, volume e capacidade, né? Geralmente o volume é dado em metro cúbico, né, e a capacidade é dada em litro. Qual é essa diferença? Qual a diferença conceitual aí entre volume e capacidade, né? O que é que a gente poderia comentar aí de importante? O volume geralmente é dado em metro cúbico, capacidade é dada em litro. Vê, dá pra gente saber em termos de um exemplo. Por exemplo, se tiver pense num copo aí que tem um formato cilíndrico, certo? Se for pra gente calcular o volume desse copo, a gente vai fazer o quê? Vai calcular a área da base, né, que é um círculo, já que é um cilindro, vezes a altura, né? Então a área da base vezes a altura, a gente acha o volume em centímetro cúbico, por exemplo. A capacidade é o líquido, quanto aquele recipiente vai conseguir ser colocado nele, até ele encher, né? Então, por exemplo, você entende que se esse copo ele tiver uma certa espessura, o líquido que eu vou conseguir colocar dentro até encher, ele não é equivalente ao volume do copo, né? Tem dois volumes aí, tem um volume que a gente calculou do recipiente e tem um volume que a gente coloca lá de líquido, certo? Se esse copo tiver uma certa espessura, aquela capacidade, a capacidade daquele copo é diferente do volume dele, certo? Mas como para vestibular, quase sempre a gente despreza a espessura, não é nem citado para a questão de geometria espacial, por exemplo. A gente, como é desprezível, a gente considera que é equivalente, né? Tudo que exatamente o volume que o recipiente tem é o volume que ele consegue alojar no seu interior, certo? Então seria volume e capacidade. Pronto. No caso aqui a gente precisa, né, o volume restante aí, ó. Vou colocar o volume restante, vai ser o quê?
vai ser 1/4 do volume total. Beleza? Então o volume restante vai ser 1/4 de 0,06. Né? 0,06 é como fosse 0,060 dividido por 4. Né? 60 por 4 dá 15. Então esse volume restante vai ser 0,015. Beleza, pessoal? Metro cúbico. Ele quer em quê? Ele quer em litros, né? Lembra que 1 metro cúbico, 1000 litros, né? Mais uma vez, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 ml, certo? Então, ó, se 1000 litros, né? Corresponde a 1 metro cúbico, 0,015 metro cúbico corresponde a X litros. Então X vai ser 15 litros. Pessoal, mais uma questãozinha que envolve conversão de unidades superficiais, né, no caso com área. Então, presta atenção aí. Um quarteirão tem uma área de 1 km², beleza? O senhor João comprou um terreno de 1000 metros quadrados dentro desse quarteirão. Logo, a área do terreno que o senhor João comprou corresponde à área do quarteirão em... Ele diz uma relação aí, uma porcentagem aí, né? Beleza? Vê, o quarteirão dele tem 1 km², né? A gente vai tentar converter para metro quadrado, para poder comparar com, né, a área que ele comprou, beleza? A área total em relação à área que ele comprou. Então aqui a dificuldade seria só a gente converter de km² para metro quadrado. Beleza? Você pode querer seguir a tabelinha, né? Km², lembra que é hectômetro quadrado, né? Decâmetro quadrado e metro quadrado. Beleza? Então aqui ficaria como vezes 10 ao quadrado para cá, né? Vezes 10 ao quadrado para cá e vezes 10 ao quadrado para cá. Beleza? Então de km² para metro quadrado, eu sei que 1 km² tem, ó, 10 a segunda, 10 a quarta, 10 a sexta. Tem 10 a sexta metro quadrado. Beleza? Se você quiser também, ó, fazer pela aquele outra forma que a gente provou, né? Que 1 km² é o que? Não é 1 km vezes 1 km? Verdade? 1 km não é 1000 metros? Né? 1000 metros vezes 1000 metros, certo? Então isso aqui, ó, nos comprova que 10 a sexta metros quadrados. Fazer essa multiplicação. Tranquilo? 10 a sexta metros quadrados. Certo? Então você pode, ó, usar as duas formas aí de fazer conversão. Pode usar a tabelinha, né, entendendo essa questão aqui, quando está ao quadrado, né? A gente vai multiplicar por 10 ao quadrado, né? Quando vai, ou dividir por 10 ao quadrado, se estiver trabalhando com volume, vai multiplicar por 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, certo? Ou então fazer por esse mecanismo aqui, que a gente chegou a explicar também. Pronto. Então, ó, a área total vai ser, concorda aqui, ele quer saber quanto corresponde, né? Então eu vou achar um xzinho aqui de quanto corresponde. Vai ser o que? Vai ser a área comprada sobre a área total. Beleza? A área comprada foi 1000 metros, né? 1000 metros quadrados. A área total quanto? 1 milhão de metros quadrados. Beleza? Então,
0,001, que é como se fosse 10 a terceira aqui, né? 10 a terceira, ó, ele vai subir como 10 a menos 3, certo? Ou então 10 a menos 3 aqui, ó. Então 0,01, 0,001, né, que corresponde a 0,1%, é a relação aí entre a área comprada e a área total, letra C. Beleza, pessoal? Essa é uma questão que, sim, a ideia é bem básica mesmo, né? A ideia de você fazer essa relação entre o que você tem, né, em relação ao total, mas o que eu quero lhe mostrar é a forma que a gente tem para poder converter, para nas inúmeras situações que aparecerem no Enem, se caso precise fazer alguma conversão, né, com áreas e superfície, né, trabalhando com grau 2, aí a gente já sabe como recorrer para poder acertar a questão, beleza? Então, show de bola, bora mais uma. Então vamos nessa e tome questão de conversão de unidade no Enem aí. Mais uma, 2017, diz o seguinte: em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a esse valor aí gigante, né? 28,4130625 ml. A título de simplificação, ainda bem, considere que uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Simplificou aí, próximo para 28. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico é igual a quanto? Então, com a regra 3 simples, né, a gente pode achar aí quantos ml tem 400 onças fluidas, tá bom? E ele pergunta em centímetros cúbicos. Então, assim, é uma questão que de 10 alunos, tá, que faz essa questão, 9 acertam. Mas esse cara que não acertou é porque ele não sabe transformar ml para centímetro cúbico e ele se ferrou, né? Porque errar uma questão dessa no Enem, pode ter certeza que o TRI não vai ser muito legal, bacana com ele, não. Então, assim, é uma questão que ela só precisa praticamente de cobrança mesmo de conteúdo aí, é apenas conversão de unidades de centímetro cúbico para metro cúbico, beleza? Então, de cara, ó, a gente sabe que uma onça fluida, né? Uma onça, ela corresponde a 28 ml, beleza? Ele diz que 400 onças X, beleza? Então X aqui, ó, vai ficar 400 vezes 28 ml. 4 vezes 20 é 80, né? 4 vezes 8 é 32. 80 mais 32 dá 112, beleza? 112 com 2 zeros, certo? Pegaram mais uma vez aí? 4 vezes 20, né? 4 vezes 28, 4 vezes 28, né? É a mesma coisa de 4 vezes 20, né? Mais 4 vezes 8, beleza? 4 vezes 20, 80. 4 vezes 8, 32. Então isso aqui é 112. Beleza? Então, forma de você fazer rápido aí, que eu sempre bato na tecla para fazer assim também, né? Então vai ser 112,00, né, ml. Certo? Como ele pede em centímetro cúbico, ó, uma vez aqui, 1 centímetro cúbico, né, corresponde a 1 ml. Tranquilo? Então, X, aqui, ó, C, 0,0 centímetro cúbico, já que a proporção aí é 1 para 1. Beleza, pessoal? Assim, deixando claro que o Enem ele coloca mesmo questão que você precisa saber conversões de unidade. Mas então, assim, acho que é válido demais a gente pegar uma aula dessa, tentar relembrar, tentar fazer alguns exercícios também para poder não correr nenhum mínimo risco de errar uma questão, né, uma questão fácil no Enem, porque isso prejudica muito em relação ao TRI. É isso aí, bora para mais uma. Bom, mais uma questãozinha aí que diz o seguinte: uma parede de 5 metros por 2,40 metros tem uma porta de 2 metros por 70 centímetros e deve ser azulejada com peças quadradas de 10 centímetros de lado. O mínimo de azulejos necessários para não haver sobra é igual a... Então, assim, de cara, a gente já pensa que é uma parede, né, que vai ser azulejada e não vai se azulejar a porta, né? Então eu posso achar
essa área aí que vai ter azulejos, né? E como eu tenho as medidas de um azulejo, tem como eu saber qual é aquela área, né? Então a partir daí tem como saber quantos azulejos cabem na área, beleza? Agora sim, a gente presta atenção aí nas unidades, que ele dá valores em metro e em centímetro, e provavelmente a gente vai ter que passar para um deles, né? Não tem como trabalhar com os dois, certo? Então assim, a gente tem que perceber, tem que identificar aí qual seria a melhor forma, né, da gente converter aí, passar tudo para metro ou tudo para centímetro, né? De cara eu já acho que é melhor passar para centímetro, porque por mais que, né, apareçam valores maiores, mas não vai ter vírgula, certo? E aparecendo muito zero a gente pode ir simplificando. Se passar tudo aí para metro, né, já tem 2,40, que já tem vírgula. Aí o 70 centímetros vai ser 0,7 metros, o 10 centímetros vai ser 0,1, beleza? Então acho que o mais inteligente aí é a gente passar para metro. Então vê, é como se fosse aqui, ó, uma sala, né? Como se fosse uma sala. Ela vai ter uma porta. Vai ter uma porta. E como seria... Minha caneta aqui, como seria... 2 metros. A porta, né? 70 centímetros. Como a gente vai passar para deixar 70 centímetros mesmo, que depois vai passar para metro, né? Deixa como tá aqui. Aqui é 2,40 metros e aqui 5 metros. Beleza? Então, passando para centímetro agora, aqui vai ser 200 centímetros, que já está em centímetro. Aqui vai ser 240 centímetros e aqui 500 centímetros. Beleza? Adicionando seu zero, então vai ficar tranquilo, não vai atrapalhar nas contas. Então vamos tentar achar essa área, né? A área que pode ser azulejada vai ser essa área aqui, ó. Aqui vai ser azulejada essa área aqui. Sem a área da porta, né? Questãozinha tranquila. Vou dizer que a área azulejada vai ser o quê? Vai ser essa área total, né, que é 500 vezes 240, beleza? Menos o quê? Menos a área da porta, né? A área da porta que é 200 vezes 70, beleza? Então a área azulejada ser 5 vezes 24, pode fazer 5 vezes 20, né, que é 100, 5 vezes 4 é 20, 100 mais 20, 120, 120 com 3 zero. Beleza? Pegaram? 5 vezes 24, posso fazer 5 vezes 20, mais 5 vezes 4. 5 vezes 20 dá 100, 5 vezes 4 dá 20, né? 100 mais 20 dá 120, 120 com 3 zeros, beleza? Então, ó, 120 mil, menos 2 vezes 7, 14, né? Então, 14 com 3 zeros. Tranquilo? Então, a área azulejada aí, ó, ser 106 mil centímetro quadrado. A gente sabe o que? Que um azulejo ocupa... Cada azulejo tem, ó, é um quadrado, né, de 10 centímetros de lado, ó. Então a gente pode afirmar que a área do azulejo, a área de um azulejo, ser 100 centímetros quadrados. Beleza? Já que cada lado tem 10 centímetros. Então, se um azulejo ele ocupa 100 centímetros quadrados, né, em 106 mil centímetros quadrados, ocupa quanto azulejo? X azulejo. Então, o número de azulejo, né, certo, mil e 60 azulejos. Beleza, pessoal? Uma questãozinha aí, mas com a ideia de geometria também espacial, né, que nos atenta aí para a importância da conversão, né, e escolher a melhor unidade para a gente trabalhar, certo? Então, show de bola, bora para mais uma. Bom, e para fechar essa questãozinha do Enem aí, 2017,
uma questão que envolve geometria espacial e conversões de unidades. Diz o seguinte: uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml de um produto, desse produto, né, para cada 1.000 litros que tiver na piscina. Beleza? Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas ou seja, tem uma piscina, né? A gente pode tentar desenhar a piscina aqui, né? Vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Algo desse tipo aqui, onde ela não está completamente cheia, né? Ela está aqui, ó. Ela está uma certa quantidade. Aqui, essa tem uma certa alturazinha aqui, ó, que é 0,5, né? 0,5 aqui e o total, é 1,7. Beleza? 0,5, 50 centímetros, né? Ele diz que coloca aqui 1,7, né? Aqui 5 e aqui 3. Beleza. Então ele quer saber, né, quantos ml eu vou ter que botar do produto para poder satisfazer as especificações aí, né? Então eu tenho que descobrir quanto tem aqui, né? Tem que descobrir quanto tem de água aqui, ó, de volume aqui. Beleza? Então como é que seria? A base aqui vai ser 3 vezes 5, né? Então o volume da água aqui vai ser 3 vezes 5 vezes quanto? 1,7 não, né? 1,7 é o volume total. 1,2, beleza? Porque 1,7, né? Como tá faltando 0,5 para chegar na borda, 1,2. Então, ó, quanto seria aqui? Pessoal, 5 é 10 sobre 2. Né? 10 sobre 2. 10 vezes 1,2 dá 12. 12 sobre 2 dá 6. Né? Então, 6 vezes 3, 18. Beleza? Então, 18 metro cúbico. Tranquilo? Como a gente sabe aqui, 1,5 ml do produto para cada 1.000 litros, né? Tranquilo? E a gente sabe o que? A gente sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Beleza? 1 decímetro cúbico tem 1 litro, né? E 1 centímetro cúbico tem 1 ml. Beleza? Como se trata aqui, ó, de 18 metros cúbicos, né? Vou ter total de 18 mil litros aqui. Aqui, ó. Aqui eu vou ter 18 mil litros. Certo? Então, ó, 18 mil litros. Isso aqui 18 vezes, né? Então vai ser 18, ficou organizado aqui, vezes 1,5 sobre 1.000. Então, 18 vezes 1,5. 1,5 é 3 sobre 2, né? Então, 3 sobre 2. 18 sobre 2 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, a gente vai precisar colocar 27 ml desse produto aí para poder satisfazer as especificações, certo? A maioria das questões aí que envolve conversões, né, não é uma questão que vai ser apenas de fazer conversão, né? Até tem questão do Enem, por exemplo, que você praticamente só aplica o conceito de conversões de unidades, mas assim, geralmente ela envolve outras questões, né? Assim como na química ela envolve a estequiometria, né? Na matemática há vários assuntos,
na física, pode ter em cinemática também, em vários assuntos também. É uma questão bacana aí que deu pra gente relembrar também, né? Questão de volume aí, e aplicar o que a gente aprendeu hoje também de conversões, beleza? Então espero que tenham relembrado aí, aprendido, e vamos nessa, obrigado, até a próxima.